Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que realmente vocês estejam bem, na graça do Senhor. Hoje nós vamos estudar o Salmo 72. É um salmo que me emocionou muito, foi muito legal, muito gostoso fazer esse estudo. E eu convido você também a vir de forma, profunda aqui comigo e completa a aprender sobre esse salmo, que vai ensinar muito para você, eu tenho certeza, assim como ensinou muito para mim também. Olha o título do salmo, gente. Prefiguração do reino de Cristo. Então ele é um salmo messiânico, todo salmo messiânico que remete à vinda de Cristo, que remete à realização em Cristo, mexe muito comigo, porque eu adoro isso. Bom, então vai lá, corre, pega a tua Bíblia e vem comigo, tá? Que antes de mais nada eu quero orar com você. Vamos fazer uma oração? Vamos clamar pelo poder do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre este momento, para nos dar sabedoria, para a gente compreender e entender essa palavra. Então vamos lá. Se você pode aí onde você estiver, fechar os olhos, faça isso. Mas se você não pode, só se conecta com o Senhor. Se os seus pensamentos estiverem lá conectados com Ele, Ele também já está aí conectado com você. Tá bom? Vamos lá. Querido Deus e Pai, eu oro, Senhor, pedindo que a sua mão esteja sobre nós, que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre esse vídeo, Senhor. Que o Senhor leve todo entendimento para aquele que vai estar recebendo esse vídeo. Assim como para mim, Senhor. Venha e seja a minha voz, seja a minha inteligência, seja o meu pensar, seja o meu falar. Venha com a tua sabedoria, Senhor, e ensina-me conforme a tua vontade. Eu estou aqui, Senhor. Me coloco nas suas mãos. Eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que vai estar ouvindo ou recebendo esse vídeo, Senhor. Venha de forma poderosa, Senhor, sobre eles. Venha de forma poderosa sobre essa casa, Senhor. E preenche com o poder do Espírito Santo, Senhor, para que a luz transborde nesse lar. Em nome de Yeshua. Amém. Ufa, chegou até me dar um calorzinho aqui. Alguns estudiosos entendem que o próprio Davi escreveu este salmo para a coroação do seu filho Salomão, e que representa o desejo do pai para um reinado do filho. Escritores, estudiosos como Rolfe, Weiser, eles dizem que pode ter sido usado na liturgia de entronização real, nessa coroação. Outros estudiosos, no entanto, eles consideram este salmo uma composição de Salomão, na qual, gente, seria uma descrição glorificada de seu reinado de paz e justiça, porque o reinado de Salomão foi um reinado marcado pela paz. O pai deixou tudo muito pronto para Salomão, Davi lutou todas as batalhas, deixou tudo pronto. E Salomão, ele já pegou um reinado mais firme, mais forte, porém, lógico que ele teve os seus conflitos e tudo mais, Mas é um reino marcado por essa paz, por essa justiça. E ainda que não exista um senso comum sobre essa questão, a tradição judaico-cristã, ela considera um salmo messiânico. A imagem do rei e de seu reinado, gente, aparece descrita com nítidas cores, com os quais os profetas descrevem o rei Messias e o seu domínio. E os versículos deste salmo que nós vamos ler, você vai perceber, o Salmo 72, ele está repleto de palavras sobre um reinado de paz sem fim sobre todas as nações, de um governo cheio de misericórdia, justiça e integridade. Fala de uma época de fertilidade inigualável. Então assim, vamos comigo acompanhar? Vamos olhar tudo isso, vamos conhecer tudo isso, vamos ver como que está escrito essa misericórdia divina? Então vamos lá, gente.
Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Prefiguração do reino de Cristo. Um salmo para Salomão e para os reis davídicos. Ó Deus, concede ao rei a tua justiça e ao filho do rei os teus juízos. Que ele governe teu povo com retidão, preservando o direito dos humildes. Proporcionem às montanhas e colinas paz ao povo mediante justiça. Que ele faça resplandecer o direito dos oprimidos. Salve os filhos dos pobres e esmague o opressor. A ti eles temam a luz do sol e sob o luar, de geração em geração. Seja ele como o cair da chuva sobre a relva ou da garoa que rega suavemente a terra. Em seus dias floresça a justiça e grande paz, até não mais haver lua. Governe ele de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Curvem-se diante dele todas as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributos, e os reis de Sabá e de Seba lhe tragam presentes. Incline-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações da terra, porquanto ele liberta os oprimidos que clamam por socorro, assim como os pobres que não têm quem lhes preste auxílio. Ele tem compaixão dos enfraquecidos e dos humildes e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida lhes corre pelo sangue e por demais preciosa. Que ele tenha longa vida e lhe traga ouro de Sabá. Por ele intercedam sem cessar e o bendigam todos os dias. Que haja no país trigo em abundância, ondulando-se até o topo dos montes. Vicejem os cidadãos como o fruto do Líbano e como a erva do campo. Que seja eterno seu nome diante do sol. Se propague seu nome e seja nele abençoado todas as nações que o bendizem. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, absolutamente único em suas maravilhas. Abençoado e exaltado seja para sempre seu nome glorioso. Que toda a terra seja repleta da sua glória. Amém e amém. E aqui, gente, termina as orações de Davi, filho de Jessé, porque aqui encerra o segundo livro do Salmo. E aí a gente vai iniciar na próxima semana o terceiro livro, que vai do Salmo 73 ao 89. O Salmo 72, então, ele é conhecido como um salmo real. Ele é um pedido de bênção para o rei, pensando na esperança de um governo justo e a prosperidade do povo. Neste estudo, gente, nós vamos explorar o contexto histórico do Salmo, as suas conexões com outros livros da Bíblia, o que podemos aprender e como aplicar esses ensinamentos em nossos dias. Então fica comigo aqui até o final, tá bom? Tudo indica que o Salmo 72 foi escrito em um período em que Israel estava quase sobre a liderança de Salomão, filho de Davi. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter construído o templo em Jerusalém. Porém, o seu pai Davi deixou tudo pronto, tudo organizado para que ele pudesse construir esse templo. O Senhor disse para ele que quem construiria esse templo seria seu filho Salomão, porque ele tinha as mãos muito sujas de sangue, porque ele lutou muitas batalhas. Para você ter uma noção como o templo era algo que tinha que ser construído num período de paz, porque era sagrado, muito sagrado, gente. Eu acho incrível isso. Então este salmo, ele é um desejo de que o reinado de Salomão fosse marcado pela justiça, paz e prosperidade. Historicamente, gente, o povo de Israel, eles esperavam um rei que não apenas governasse, mas que também fosse um defensor dos oprimidos e um promotor da justiça.
Aqui que aumenta a expectativa messiânica, porque ela se torna evidente, pois muitos dos traços de um bom rei descritos neste salmo aqui, que você acabou de ouvir, se aplicam ao nosso amado Yeshua, ao esperado Messias que veio. Amém? Aqui eles ainda esperavam, mas a gente já sabe, né? Para ficar melhor para a gente estudar, eu dividi o salmo em algumas seções. E a primeira é pedido de justiça, que vai aqui do versículo 1 ao 4. Nesses primeiros versículos, o salmista, ele clama por justiça, para que o rei, ele governe com a justiça e defenda os pobres e os oprimidos, os necessitados. Você percebeu? Se não, lê aqui de novo. Lê de novo do versículo 1 ao 4, tá? Gente, naquela época, para ser um instrumento da realeza de Deus na terra, o monarca ele precisava viver e agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade divina. Olha que diz no versículo 1: ó Deus, concede ao rei a tua justiça e ao filho do rei os teus juízos. Por isso que, para mim, gente, aqui quem escreveu este salmo foi Davi. Eu não tenho dúvida que tenha sido ele, tá? Que foi Davi que escreveu esse salmo aqui. E ele escreveu para o filho dele. Maravilhoso isso aqui, lindo. A manutenção da paz e da prosperidade mora no coração do rei, em preservar a bênção por muitas gerações. Para isso ele precisava realizar um governo de justiça e julgamento. Aí, gente, a segunda sessão aqui. Bênção da justiça, vai ali do versículo 5 ao versículo 7. A duração do reinado e a prosperidade elas são ligadas à justiça. Davi, ele deseja que o rei seja uma fonte de bênção para o povo. Davi, ele se importava com o povo, ele sempre se importou com o povo e ele queria que seu filho fizesse a mesma coisa. O livro de Provérbios, gente, que é atribuído a Salomão, né, que Salomão quem escreveu, ele destaca a importância da sabedoria e da justiça. Em Provérbios 21:15, eu deixei separados aqui. Separados aqui para a gente ler. Olha lá. Provérbios 21:15 está escrito o seguinte: quando se faz justiça, os justos ficam felizes. Entretanto, isso apavora os perversos. Você está entendendo, gente? Olha só, a justiça, ela é um prazer para o justo, mas é um pavor para os que praticam a iniquidade. E isso vai direto com o que este salmo está falando sobre ter um governo justo. A terceira parte, reino universal, que vai ali do versículo 8 ao versículo 11. Aqui o salmo ele se expande para incluir uma visão de um reino que se estende a todas as nações, uma prefiguração do reino de Deus, que é até que leva o título aqui na minha Bíblia. Exatamente isso, é uma prefiguração do reino de Deus. Nesses versículos, entende-se que o governante, né, ele exercerá grande domínio sobre as nações que se submeterão a ele e o bendirão para sempre. Haverá um longo período de paz e estabilidade com um governo justo e próspero. Só que, gente, nós podemos ver claramente aqui no Salmo 72 que ele centraliza qualidades e atitudes necessárias para um governo de um grande rei. É para ele viver para defender os oprimidos. Será um governo de paz e segurança aos vulneráveis e justiça aos injustiçados. E quando a gente para pensar nos nossos dias de hoje, a gente pensa, né? Cadê? Cadê isso, né? Quando você começa a ver a pobreza que nos rodeia, a injustiças que a gente vê por aí, as maldades, o coração humano. Quando você começa a ver tudo isso, você fala, gente, cadê essas qualidades? Cadê essas características que o Senhor colocou como principal no coração de um governador,
de uma pessoa para estar ali na frente. A quarta parte, bênçãos materiais e espirituais, que vai aqui do versículo 12 ao 17. O Salmo, ele destaca que o rei, ele deve cuidar dos pobres e oprimidos, e a prosperidade vem dessa justiça. No Novo Testamento, os evangelhos, eles falam da vinda do reino de Deus, da vinda do reino de Cristo, que se alinha com a visão aqui deste Salmo. Em Mateus 25, 46, deixa eu ver. Em Mateus 25, 46, Yeshua, Jesus, fala sobre a importância de cuidar dos necessitados. E é um tema central aqui nesse nosso salmo. Nesses versículos, Mateus, nós encontramos a parábola do julgamento das nações, onde Yeshua, ele fala sobre a separação entre as ovelhas e os bodes. Isso, gente, está simbolizando aqueles que são justos e injustos. Essa passagem, ela é fundamental para a gente entender a ética do cuidado e da compaixão da visão cristã. Yeshua, ele fala que o que fazemos aos mais pequenos, gente, os necessitados, os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os nus, os enfermos e os encarcerados, é na verdade um reflexo do que nós fazemos a Ele próprio. Essa ideia, ela vai destacando a importância de agir com amor e solidariedade em relação aos outros, especialmente os que estão em situações vulneráveis. E a gente, às vezes, passa perto de uma pessoa que está morando na rua e a primeira coisa que às vezes vem é um julgamento. Quantas vezes, gente, eu já vi isso? Ah, deve estar na rua porque merece, deve estar na rua porque fez alguma coisa. Eu não me conformo de ver uma pessoa dessa idade na rua, o que fez da vida? Sabe, gente, nós somos tão rápidos para julgar. Mas o Senhor não está interessado no seu julgamento. Ele está interessado no seu coração, no que você pode fazer, porque o julgamento é com Ele, não é com você, não é comigo. O Rei deste reino eterno esteve entre nós, ajudando aos necessitados que clamavam, e também ao aflito e ao desvalido. Olha aqui no verso 12, gente. Porquanto ele liberta os oprimidos que clamam por socorro, assim como os pobres que não têm quem lhe preste auxílio. Você está vendo como é que é messiânico? Você está vendo como é que muita coisa deste salmo se cumpriu em nosso amado Jesus e Yeshua? Você consegue ver? Você consegue sentir? Você consegue perceber? Ele teve piedade do fraco e do necessitado e salvou a alma dos indigentes e desprezados da terra. Cada alma era preciosa aos seus olhos. Cada alma é preciosa aos seus olhos, de maneira que ninguém que fosse ao seu encontro era lançado fora. Eu falo do nosso amado Yeshua, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Entenda, abra o seu coração. Eu oro neste momento para que você possa abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos e compreender o poder dessa palavra. Davi, ele utiliza da expressão metafórica aqui. Eles te temerão sobre o sol e diante da lua, para retratar a duração do governo do rei, um reino que resistirá ao tempo, que continuará existindo semelhantemente ao sol e à lua. A mensagem deste salmo vai além dos descendentes de Jessé. Jessé é pai de Davi. Vai fazendo referência ao reino universal e eterno de um soberano perpétuo, Cristo. Tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada aqui.
E no finalzinho aqui, gente, dos versículos 18 ao 20, nos traz uma palavra gloriosa e final que louva a Deus e reconhece que tudo que foi dito se cumpre na soberania divina. O profeta Isaías, gente, em Isaías 9, 6, 7, ele fala sobre um governo de Cristo, um governo do Messias, que trará paz e justiça perpétua. O Salmo 72, ele antecipa essa visão messiânica ao desejar que as bênçãos se estendam a todas as nações. O Salmo 72, ele complementa essa visão com uma oração pela justiça e prosperidade do rei. E muitas vezes é interpretado como uma referência ao Messias. O Salmo ele pede que o rei governe com justiça e que suas bênçãos se estendam a todas as nações. Ele vai enfatizando a universalidade do seu reinado. A imagem desse rei justo, que defende os pobres e oprimidos, reflete a esperança de um mundo onde a justiça ela prevalece e onde todos experimentam a paz. Amém por isso. O Salmo ele está nos ensinando sobre a importância da justiça em nossas vidas. Nós devemos ser defensores dos oprimidos e dos necessitados. Nós precisamos refletir o caráter de Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes. Há esperança nesse salmo aqui. E eu espero que ele incentive você, como ele está me incentivando, a trabalhar por um mundo melhor, onde a justiça e a paz prevaleçam. Então, aonde você pode refletir o caráter de Deus? Dentro da sua casa, com o seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, com os seus alunos, se você for professor. Lá você pode estar fazendo isso. Aí dentro do seu lar você pode estar fazendo isso, refletindo o caráter de Cristo sobre as suas atitudes, sobre as suas ações. Há muita esperança aqui e nós precisamos nos envolver, gente, em ações que promovam a paz, que promovam a justiça. Na nossa comunidade também. Às vezes você vê que tem um vizinho precisando de ajuda, precisando de uma palavra de Deus, mas você não faz. Quantas notícias ruins a gente ouve no jornal que poderiam ser evitadas se um vizinho tivesse pegado o telefone e ligado para a polícia ou para alguém para ajudar. Ou ido lá, levado uma palavra de Deus. Eu sei, gente, que a gente só vai até onde dá. Mas tem gente que nem dá o primeiro passo. Nem dá o primeiro passo. Assim como o salmista, ele ora pelo seu rei. Nós devemos orar também pelos nossos líderes, pedindo que sejam homens de Deus, que o Senhor traga homens de Deus, que o Senhor coloca homens de Deus no governo, homens que governem com sabedoria e com justiça, porque não se enganem, Ele vê tudo. E como está aqui, os bodes serão separados das ovelhas. Por enquanto o sol está tanto sobre o bom como sobre o ruim. Não é verdade? O sol ele se levanta todas as manhãs, mas vai chegar um momento que vão ser separados. E tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas nós precisamos orar, nós precisamos pedir para o Senhor. O Salmo, ele nos lembra que as bênçãos não são apenas individuais, mas coletivas. Um povo unido, orando, clamando. A gente não pode se esquecer disso. A comunhão é importante, gente. Nós devemos trabalhar juntos para criar um ambiente de apoio e prosperidade para a nossa comunidade, dentro da nossa casa. Não é verdade? O Salmo 72, gente, ele é um poderoso lembrete da responsabilidade que nós temos como indivíduos e como comunidade também, de promover a justiça, a paz e a equidade. À medida que nos esforçamos para viver esses princípios, podemos fazer uma diferença significativa no nosso mundo. Se eu e você nos esforçarmos para viver esses princípios, nós podemos fazer uma diferença significativa no nosso mundo.
se a gente aplicar os ensinamentos deste salmo, não apenas honraremos a Deus, mas também nos tornaremos agentes de mudança na nossa comunidade, na nossa casa. Que possamos ser inspirados a viver com sabedoria, justiça e compaixão, refletindo o caráter de Cristo em tudo, em tudo. Sabe, gente, eu tenho pedido muito a Deus que onde eu estou inserida, que Ele possa me usar profundamente. Que Ele possa, sabe, abrir os meus olhos, meu entendimento, sempre diante das situações, para que eu seja um bom instrumento na mão dEle. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho estudado, eu tenho me preparado. E eu pergunto, e você? Você tem feito a sua parte? Você tem se preparado? Você tem olhado para as pessoas com generosidade? Ou seu coração já se esfriou? Porque Ele também disse que o coração de muitos se esfriariam nos fins dos tempos. E eu tô aqui para te dizer que ainda há tempo. Ainda há tempo. Como Ele mesmo disse, me busquem. Aquele que me buscar, eu vou me fazer ser encontrado por Ele. Ainda há tempo. Então vá, busque o Senhor, abre seu coração, aprenda dEle, converse com Ele em oração. Busque o Senhor de todo o teu coração, porque Ele também diz, se você se humilhar, se você me buscar, eu sararei as suas terras, eu te ouvirei. E o Senhor, Ele nos ouve e Ele nos vê. Coloque tudo nas mãos dEle e peça a Ele um coração bondoso, generoso, grato. Um coração grato. E se inspire em Cristo. Se inspire no coração do homem mais sábio que essa terra já teve, que pesou aqui na terra. Yeshua, Jesus de Nazaré. Tá bom? Que, gente, olha, eu espero realmente que esse estudo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, compartilhe com alguém. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.